Olá pessoal, eu sou o Kaiba, vou continuar aqui com a Route CNC, né, direcionado para comunicação visual. Isso aqui no caso é a parte 2. E eu vou começar aqui a projetar, mas antes de começar a projetar, eu vou dar uma olhada aqui rapidinho em uma tabela de ferros aqui de um fornecedor da região, só para não correr o risco de eu fazer um projeto e usar uma barra que não tenha fácil, né? Então, eu quero usar as disponíveis para conseguir elas rápido, então eu vou dar uma olhada aqui rapidinho nas que tem aqui disponível para mim usar. Mas na verdade a que eu estava mais na dúvida era essa barra aqui, ó, de 120 por 120 na chapa 3, né? Eu vou usar ela como pórtico, então eu estava na dúvida se tinha fácil, então aqui já tem, então tá tudo certo. O resto eu estou pensando em usar 80-80, então eu sei que já tem aqui, ó, na chapa de 16, 18, e eu vou usar outros aqui, né? Então eu sei que eu vou usar todas que já tem aqui fácil, né? Tô tentando fazer meus vídeos ficar menores, né? Tá difícil aí, só tá saindo vídeo grande. Eu queria conseguir fazer os vídeos menores. Então, para tentar fazer vídeo menor, eu já agilizei aqui o processo, né? Então, olhando no que eu tenho disponível, já desenhei aqui o Metalon, né? E depois vou exportar isso aqui para o SketchUp e vou puxar lá e vai virar uma barra, né? Então, aqui é o pilar aqui da Halt, né? 80 por 80, 1,20 por 1,20 e 1 por 60, né? De 3 milímetros. Então, esse aqui poderia ser menor, mas é o que tinha no 3 milímetros, né? Não tinha, por exemplo, 60 por 60 de 3 milímetros, então eu peguei esse aqui, né? Aonde vai ficar as guias. Então, eu já até desenhei aqui mais ou menos. Ó, aqui é a vista de frente, né? O metalon 80 por 80, 80 por 80, 80 aqui. Esse aqui pode ser 60 por 30, alguma coisa assim, né? E o reforço aqui, ó, eu acredito que assim fica bem reforçado. Aqui é a vista de lado, né? Aqui, no caso, eu vou ter 4 peças dessa aqui, ó, 4 peças dessa. Por que 4? Por que eu não botei só uma aqui no meio? Porque eu vou fazer modular. Eu vou fazer aqui modular aqui, ó. Porque eu não tenho dinheiro para comprar todos os ferros de uma vez só, então eu vou fazer uma parte, depois eu faço outra. Então, é bom também que fica melhor para transportar, né? Então, ok, né? E também capar, se um dia eu for pintar isso aqui na eletrostática, cabe dentro do HB de pintura de médio porte. Então, ok, né? Eu vou fazer as partes aqui, elas são exatamente iguais, né? Então, é só eu virar aqui, eu vou fazer uma, depois eu faço a outra, né? E idênticas. Então, aqui eu fiz aqui o desenho aqui da vista aérea, só para mim saber aqui o tamanho que eu tenho que fazer ela total para a minha chapa ficar com folga, né? Então esse verde aqui é a chapa completa de MDF, né? Então ela cabe tranquilo aqui, ó. Ela tá até folgada. E esse aqui, o magenta aqui, é a chapa de papelão 3x2 ou 3 chapas de 2x1 aqui de PS aqui, ó. Posso pôr aqui, ó. Aí aqui, ó, o limite aqui, essa distância aqui, essas barras aqui a mais, ó, é por causa disso aqui, ó. Porque quando eu pegar o carrinho e jogar todo pro lado de cá, ó, todo pro lado de cá, ó, esse ponto vermelho que eu botei aqui é o centro da broca, né? Então, se eu botar todo o carrinho pro lado de cá, ó, aqui não chegou no final, então eu vou pôr guia até aqui mais ou menos, e eu consigo usar o motor na extremidade, né? E lá do outro lado, aí é o contrário, né? Quando eu chegar lá do outro lado, eu uso. Então, no eixo X aqui, eu tenho aqui na vista aérea, eu tenho total certeza que a área tá boa aqui, né? Agora vamos testar aqui, ó, o eixo Y aqui, né? Então, para frente sempre dá, né? Sempre dá certo para frente, né? Então, para frente eu posso chegar aqui, ó, aqui, o meu patins vai ficar um aqui e outro aqui, né? Então, eu botei essa linha aqui para não saber aonde eu posso ir. Então, eu posso ir até aqui, que é o final aqui da guia. Então, o motor aqui tá passando muito, né? Eu nem precisava nem chegar lá, ó. Eu posso chegar até aqui, ó, até aqui, ó. A mesa vai estar, o final dela vai estar aqui. Então, um pouquinho passando aqui tá bom, ó, e ainda tem bastante espaço aqui. Beleza, o que sempre pega é a parte de trás das máquinas, né? Porque os motores ficam para frente. Então, o que acontece? Eu botei 50 centímetros a mais na parte de trás só para ter uma folga boa. Então, olha o tanto que ficou a folga muito boa aqui, ó. Chapa da NBR você pode largar no meio da mesa. Você larga no meio da mesa que tá tranquilo, tá na área segura, ó. O motor aqui, ó, o eixo tá vindo aqui, o MDF tá aqui. A chapa 3x2, ó,
Ó, eu tenho bastante folga, ó. Eu posso afastar aqui, ó, tem quase 20 centímetros de folga. Se eu botar aqui um espaço aqui, ó, ela centralizada aqui, ainda tem bastante folga aqui do centro da broca ou do centro da ferramenta, que não necessariamente vai ser uma broca, pode ser uma lâmina. Ou no caso também uma ferramenta de vincar, né, uma roda de vinco. Então, por que que eu fiz assim bem maior, assim, bem folgada mesmo? Porque isso aqui no alto da produção ficar colocando, se eu vou colocar justinho aqui, ó, aí se eu precisar ficar alinhando aqui, pegar o ajuste aqui certinho, isso perde muito tempo, né? Então, eu não queria chegar aqui e alinhar, né? Se você fosse cortar só uma chapa, beleza, mas se você tem várias chapas para cortar, se você ficar procurando com o alinhamento certinho, aí isso come muito tempo. Então, eu optei por fazer bem maior mesmo, para chegar aqui, ó, eu posso chegar e jogar a chapa aqui, que ela vai estar dentro da área segura, entendeu? Posso botar aqui colado do lado de cá ou mais na frente aqui que tem bastante espaço aqui. Então ela tá bem maior, ela tá bem maior aqui do que 3x2. Eu tenho uma área útil até maior, mas eu vou considerar que a área útil é 3x2, né? Mas ela tá passando um pouquinho, né? Uns 10 centímetros para cada lado até que ela tá passando, né? Mas a princípio no mercado nem tem uma chapa assim tão grande para usar isso, né? É mais para mim não ficar procurando alinhamento para ficar com medo de sair da área útil, né? E quando eu estava fazendo lá o levantamento lá do que eu ia gastar, eu percebi que a diferença de eu comprar 3,20 de barra aqui para 3,50, que é o total aqui, a diferença é muito pouca. Então eu não economizei, eu não gastei mais do que R$ 300 para aumentar aqui as barras, né? Para aumentar as barras, ferro e tudo mais, né? Não aumentei mais do que isso, né? Então, a longo prazo isso vai ser retribuído, né? Então aqui já está explicado, né? Porque essas medidas, para ficar bem folgado mesmo. Então, agora eu vou passar isso aqui para o 3D, né? Vou passar isso aqui lá para o SketchUp. Então aqui no SketchUp aqui eu já importei os metalão que eu desenhei no Corel, né? Os metalão aqui baseado nos metalão físico, né? Então já peguei aqui, já fiz a importação. Aqui agora eu só preciso puxar eles, né? Do tamanho que eu quero, né? Então eu puxo ele e faço o tamanho que eu quero, né? Para todos eles. Aí depois eu vou duplicando, vou acertando o tamanho e vou montando a estrutura de metalon, que vai ser a máquina. Mas eu já fiz tudo isso, porque senão ia demorar horas e horas e horas aqui, né? Talvez futuramente eu faça alguma coisa ao vivo aí de live, mas eu demorei dias para fazer, porque eu tinha pouco tempo e já tá prontinho aqui a máquina. Vamos ver, vamos ver? Vamos ver. Você já viu na thumb, né? Nem é novidade. Então tá. A máquina tá aqui, ó. Máquina aqui, olha que coisa mais bonita. Só que não. Será? Então, a máquina tá aqui. Olha aqui, que belezinha que ficou. Só. Aí, a máquina tá aqui, né? Aqui é uma simulação, como eu espero que ela vai ficar, talvez daqui um ano, né? Porque a prioridade aqui é fazer ela funcionar como qualquer outra router, né? Tipo, eu só preciso cortar o básico, né? Por enquanto, o MDF, acrílico e tal. Então, esse negócio aí de cortar as coisas que eu tô querendo cortar e que eu apresentei lá no primeiro vídeo, não é por agora, porque eu não tenho tanto dinheiro assim para comprar tudo de uma vez. Se eu tivesse, aí eu já chegava e já comprava tudo de uma vez, aí já ficava desse jeitinho aqui, ó. Então, esse jeitinho aqui é o final dela, né? Eu vou mostrar aqui no render. Então tá aqui o render, né? O render até que foi mais ou menos, né? Porque tem muito material repetido aí que eu não tinha tanto material salvo aqui para preencher aqui os desenhos 3D, né? Então eu usei os que tinha aqui, né? Disponível por agora. Então ele ficou aqui com esse aspecto, né? Então eu vou explicar aqui mais ou menos. Esse forro aqui é um forro de feltro especial para mesa CNC, né? Mesas que usa faca, né? Porque a faca vai ter que passar do material e pegar um pouco na mesa, né? Aí a faca não pode pegar no MDF. Então, quando a mesa vai ser por padrão assim, com esse feltro, aí quando eu quiser cortar
um MDF ou rígido, qualquer outra coisa, aí eu coloco o sacrifício aqui de MDF 3 mm em cima daqui desse feltro aqui, né? Então, essas partes de plástico aqui, eu esqueci como que é o nome do plástico, só que tem um plástico que tem essa textura aqui, né? Essa textura. Então, eu vou moldar, né? Tipo, essa parte aqui do plástico aqui não deve ficar muito cara. Ela tá, assim, até que mais ou menos bonitinha, né? Por causa aqui das carenagens, né? Essas carenagens aqui vai ser por último mesmo, né? Que aí depois eu pego esses plásticos aqui, moldo e faço as tampas aqui bonitinho, ó, tampa aqui, né? Então, nas ferramentas aqui eu botei duas ferramentas aqui de teste aqui, né? Mas eu vou começar com uma ferramenta, talvez duas, né? Vou começar com um spindle aqui, ou talvez dois spindle. Essa ferramenta de vinco, ferramenta que corta a faca que corta rígido, semi-rígido e flexível, isso aí eu vou fazer depois, né? Como eu falei, o objetivo dela é fazer funcionar com o básico primeiro para eu já começar a trabalhar. Aí depois que for entrando dinheiro, aí eu vou comprando o resto das coisas, né? Comprando peças para fabricar o resto das coisas. Eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui no modelo. Aí eu vou explicar por aqui, então. Então, essa parte aqui, então, é plástico, né? Tipo, tem um nome certo para esse plástico aqui corrugado, só eu esqueci, mas eu tenho anotado em algum lugar ali. Eu tenho anotado em algum lugar. O plástico aqui praticamente aqui é só plástico moldado. Essas bandejinhas aqui, ó. Eu tô pensando até em botar uma tela de comando aqui, né? Porque aqui vai ficar o computador, que eu ainda não desenhei, né? O computador da própria máquina. Mas caso eu tiver aqui e estiver mexendo aqui nela, aí em vez de eu ir lá no computador para afastar, não, eu já aperto aqui, tô pensando em colocar um teclado aqui. Mas essas bandejinhas aqui inicialmente é para me deixar coisas que eu estou usando toda hora. Por exemplo, um monte de fresa, a chave para trocar aqui, né? Porque no caso esse spindle aqui, eu não vou botar aqui troca automática de ferramenta por enquanto. Chave, alguma coisa aqui, algumas coisas que eu estou sempre usando assim, que eu preciso assim instantâneo, né? Então, aí eu resolvi fazer esses bichinhos aqui para guardar essas coisas que eu preciso instantaneamente, né? Então aqui eu vou começar a explicar. Isso aqui é tudo plástico, né? Essa parte aqui é plástico, plástico, plástico. Aqui é só a carenagem do ferro, né? Já vou tirar elas para mostrar aqui a estrutura, né? Então, vou começar a tirar aqui. Vou começar a tirar aqui a estrutura e vai ficar aquela estrutura que eu tinha mostrado no Core lá, ó. Ó, já tirei aqui a estrutura de baixo. Agora vamos remover aqui. Vou continuar aqui, remover aqui. Vamos deixar ela, ó. Esse molde aqui do cabeçote aqui, ele não vai ficar com esse formato aqui, é porque o formato certinho que eu precisava é mais complexo para desenhar, então eu não quis perder tempo nisso agora. Aí eu desenhei esse formato aqui, no caso dessa cabeça aqui, né? Dessa tampa aqui, mas depois eu desenho o formato certo. Mas eu já vou limpando aqui, né? Aqui todas as ferramentas vai ter uma casinha para ela, né? Vai ser essa casinha para ela aqui personalizado, que eu vou fazer também. Então, vou botar um aqui no motor, mas eu vou tirar aqui para explicar como é que vai ser, né? Então, vou tirar aqui todas as capinhas, né? Aqui eu nem terminei de fazer aqui a ferramenta de vinco, eu botei aqui só para demonstração, né? Eu botei só a roda aqui, mas eu não fiz aqui o sistema ainda. Só que eu estou fazendo em outro arquivo, porque o, esse arquivo aqui já está pesado, tá difícil manipular ele, né? Então eu estou fazendo em outro arquivo essas ferramentas aqui personalizadas, aí depois eu junto tudo em um. Remover aqui a luz de ligada, né? Então eu vou deixar aqui era bem crua, né? No caso aqui é sensores, né? Aqui vai um laser aqui e, e aquele diodo que detecta a luz, né? Então isso aqui é sensores anti-acidente, né? Muito bacana e também ajuda a dar um visual bacaninha também. Então eu vou tirar aqui também, tirar tudo isso aqui. Ó.
tirando aqui. Vou tirar aqui a carenagem aqui dos motores. Então aqui eu botei o motor direto aqui, mas é porque no momento eu não tenho os redutor planetário aqui para colocar, mas isso aqui tem que ser com redutor. E eu botei dessa forma aqui que é para não gastar mais patins, só que aqui eu vou botar um trilho aqui e mais um patins aqui para fazer ele correr para cima e para baixo aqui para engatar aqui na cremarelha. Com mais guia, né? Mas esse aqui eu também pulei. Eu vou fazer aqui a princípio da maneira mais simples, né? E depois eu vou fazer desse jeito mais certinho. Aí eu vou fazer desse jeito aqui com as guias. Quando eu tiver os redutor planetário aqui, que vai precisar. No caso, precisa do redutor. Então aqui vai ficar assim por enquanto. Depois eu boto o redutor. Vou remover desse lado de cá também. Só para a gente ir seguindo. Aqui a explicação aqui de como eu fiz, né? Então até que isso aqui são uma chapa bem grossa, né? Chapas de 12,7 milímetros, né? São bem grossas mesmo. Aqui, ó, na guia aqui, nesse metalão aqui, ó. Esse metalão aqui, deixa eu tirar aqui essa cor. Fica mais fácil aqui para entender. Essas guias aqui direto do metalon, não pode ser a guia direto nesse metalon de cá. Eu tenho que botar aqui um calço na guia. E botar aqui um calço na guia aqui. E tem que ser colado aqui. Uma cola bem de leve. Depois quando eu boto o parafuso, ele faz aqui certinho. Ou uma solda aqui que não empene, né? Então, mas é melhor fazer colado. Por quê? Porque esse metalon aqui, todos eles, né? Quase todos eles... ele não é retinho aqui, então tem que botar aqui o calço aqui, aí depois passar a retífica aqui para deixar plano. Eu vou explicar aqui que essa parte é muito importante, caso alguém for fazer alguma parecido no futuro. Não já coloca na guia direto no metalon. O metalon tá aqui, mas aqui desenhado, né, ele tá 100% reto, só que na prática ele não vem 100% reto. Eu vou desenhar ele aqui mais ou menos do que como pode vir. Aqui, no caso, vamos dizer que essa parede aqui, ó, pode ser que ele vem um pouquinho abaulado, ou para cá, ou pro outro lado aqui, né? Não tanto aqui foi muito até, né? Ó, vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? Ele pode ser que ele venha assim um pouquinho abaulado assim. Aí o que acontece? Tu chega e bota uma guia aqui. Aqui vai ser as guias. A guia, ela vai ficar torta. Isso aqui tá grande, mas é milímetros lá, né? A guia vai ficar torta, vai ficar assim, ó. Tá torta a guia, né? Aí chegar aqui, vai ficar torta aqui do outro lado também. Aí o que acontece? Se você botar os patins aqui, vão ficar duro na hora se você apertar isso aqui, né? Porque eles fogem do ângulo. Então, o que tem que fazer? Isso aqui é a guia, como se fosse a guia, né? Então, aí tem que botar aquele calço lá. Então, eu venho aqui, vou fazer aqui de conta que é aquele calço que eu fiz lá. Ó, bota o calço aqui, o calço vai seguir aqui, ó, seguir a curvatura do metalon. Vou simular aqui. Vou dar atenção especial aqui, que essa parte é muito importante. Ó, aí a guia aqui, os calços aqui seguiu a curvatura do metalon. Não é torto sim, mas ele vai estar torto. Aí o que você faz? Aí quando tu passar ele na retífica, aí tu passa ele na retífica, aí você tira lá 1 milímetrozinho. Ó, aí quando tu passar lá na retífica aqui, ó, vamos supor que aqui é a retífica que vai roer aqui, isso aqui. Aí, ele tá torto, mas ele vai ficar reto. Ele vai ficar reto. Aí, vou cortar aqui, ó. Ó, ficou aqui. Eu vou cortar aqui também, ó. Agora, ele ficou reto porque a diferença foi tirada aqui na retífica de cima do calço. Aí, quando eu botar a guia lá em cima, a guia aqui em cima, ela foi corrigida. Aí ela vai ficar 100% reta. Aí, os patins não vão dar uma travada, entendeu?
Então, por isso que tem que ter essa barrinha aqui, né? Isso aqui é eu já vi alguém que prega a guia direta aqui. Inclusive, eu vou pregar a guia direta aqui e tirar a diferença aqui no papel alumínio, mas não é assim que faz. Isso aqui, quando eu tiver aqui mais recurso, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é botar o calço aqui, né? Então, eu tô falando aqui uma coisa para você não fazer, e uma coisa que eu tô pensando em fazer, né? Mas eu só tô explicando que como o certo tem que fazer. Inclusive, eu vou fazer sem o calço, mas depois eu vou atualizar por calço, né? Porque a retífica e a retífica e as barrinhas que eu preciso retificar, eu não tenho elas agora. Então, mas depois essa vai ser a atualização. Esse metalon aqui também você pode substituir, como pode pegar e pedir uma chapa dobrada, né? Inclusive, tu já pode pedir também para furar a chapa a laser. Então, todo o furadinho das guias já vai furar a laser e você já manda dobrar o metalon, a chapa, aí meio que fica com esse mesmo formato e já furada laser. É muito mais prático fazer desse jeito, já furada laser, que aí tu não erra que os buraquinhos, na hora de fazer os buraquinhos, né? Então, só que eu também não fiz desse jeito também, porque era um custo maior, então no momento não dá para fazer desse jeito, né? Aqui na cremareira aqui, eu tenho que botar um calço nela para quando o pinhão passar aqui, ele não encostar aqui na barra, né? Então tem que dar uma levantadinha. Aí então eu vou optar aqui para dobrar uma barra de inox aqui para ficar brilhosozinho, bonitinho depois. E botar aqui a cremareira dentro, né? Do calço aqui, parafusado aqui os dois direto, né? No momento eu também não vou fazer essa barra de inox aqui como eu queria fazer, né? Como que tá aqui. A princípio eu vou tirar a barra. Eu vou tirar a barra e na hora de parafusar aqui eu vou colocar uma arruela aqui que vai dar mais ou menos 1 milímetro, e na hora de o peão passar aqui ele não vai encostar aqui no metalão de baixo, né? Então aqui essa parte que eu tinha que explicar bastante. Então essa parte aqui é só para não cometer esse erro aqui, se caso alguém for fazer alguma coisa parecida. Aí voltando aqui, ó, no carrinho, eles vão ter três motores, né? Três motores de eixo Z, né? Z1, Z2, Z3, né? Então eu já vou precisar aí de uma placa de 6 eixos para usar todos eles. E além dos seis eixos da placa que eu vou precisar também, eu vou precisar de mais dois, conforme aqui nesse exemplo aqui, ó, do render aqui, ó. No caso aqui tem 4, ali só tem eixo Z, só tem 3 eixos Z, né? Porque nesse do meio aqui eu posso botar aqui o probe invertido e uma câmera, e elas vão ter eixo independente controlado pelo um microcontrolador, né? Então a câmera eu vou precisar que ela baixe e levanta, mais é para regular o foco, né? Então vai ter tipo como se fosse uma ferramenta que vai aqui. Então, nesse eixo aqui do meio, por exemplo, eu posso pôr aqui duas ferramentas com um eixo próprio, que dá certinho para o meu probe e para minha câmera. Aí a própria câmera, eu não vou abaixar o eixo Z para dar foco, eu vou abaixar o eixo da câmera. O probe é a mesma coisa, eu vou abaixar um pouco o eixo Z aqui, o eixo Z, e o probe vai ter também um eixo dele próprio, que ele vai ter sensor de pressão e tudo mais para identificar a altura do material, né? E eu posso remover todos eles vai ser de encaixe, né? E aí eu posso remover e posso botar 3 motores aqui. Aqui vai ter um encaixe rápido depois que eu vou fazer. Aí eu posso botar 3 motores, aí eu uso certinho lá. Aí eu uso usando 6 eixos aqui da placa, né? Da placa do Mac 3, né? Então aqui, ó, olhando aqui por dentro aqui, ó, os 3 motores, que é a que vai correr aqui. Outra correia aqui, a correia eu nem desenhei aqui. Mais complicado desenhar a correia aqui dentro. E aqui vai ter outro servo aqui, onde vai ser a tração do X, ó. Então, só dessa caixa aqui vai ter 3 motores aqui. A princípio, né? Talvez eu bote até mais. Uma outra coisa também, depois eu posso fazer um carrinho separado e botar aqui e deixar ele escorrer.
ele escorrer independente. Aqui tá os três juntos, mas eu posso botar mais carrinho aqui. Um carrinho de encaixe. Inclusive, eu vou fazer isso depois no futuro para mostrar como que controla carrinhos independentes, né? Eu vou continuar limpando aqui. Arrancar aqui o suporte aqui também. Esse suporte vai ser de inox para ficar bem bonito. Aqui o probe aqui no cantinho. Remover aqui tudo aqui. Remover essa chapa aqui. Esse cinza aqui é o filtro para mesa de corte, né? De lâmina. Remover aqui. E esse de baixo é o MDF, né? O MDF de sacrifício. Vou remover aqui o MDF. Removi o sacrifício. E agora o MDF próprio da mesa. Removi. Eu vou apagar também essa parte de trás, porque no momento, como eu expliquei no outro vídeo, eu não vou fazer essa parte de trás. Eu vou primeiro aguardar um pouco e depois que eu vou fazer aqui a parte de trás. Então, vou apagar aqui, porque é depois que eu vou fazer. Aqui no fundo aqui, ó, eu botei aqui para lembrar, né? É uma bomba a vácuo, né? Aqui eu não desenhei ainda a tubulação, né? Mas no futuro também não vai ter bomba a vácuo logo de começo, né? Mas no futuro eu pretendo pôr, então eu já botei aqui para lembrar aqui. Aí depois eu vejo se eu preciso de duas dessas, uma para cada parte, né? E talvez eu implemento aqui uma caixa acústica aqui, né, para redução de ruído, né? Aí talvez eu consiga colocar aqui embaixo mesmo aqui e uma caixa seladora de ruído para abafar o ruído aqui da bomba, né? Pintar aqui para esse aqui tinha ficado para trás, né? Então até aqui não tem nenhum mistério, né? Essa estrutura de metalão aqui, ó, ela é mais assim, não tem assim uma maneira certa de fazer, né? Ou tem várias formas de fazer a mesma coisa, então isso aqui fica mais do modelo que a pessoa acha mais interessante, ou às vezes também você fazendo um cálculo de engenharia certinho para saber onde vai mais peso, onde não vai. E o cálculo aqui para ela não empenar com o tempo, né? Não sofrer modificação, então eu já botei muito ferro aqui bem grosso para não acontecer isso com o tempo, né? Lembrando que o grande desafio aqui da estrutura de metalon é soldar tudo isso aqui no esquadro, né? Porque é meio complicado, né? Tem que bater certinho na esquadria, né? Porque máquina fora do esquadro é complicado, né? Dá uma dor de cabeça danada. Então tem que ser bastante no esquadro aí na hora de soldar isso aqui. Esse deslocamento aqui desse ferro aqui, desse metalon aqui para baixo, se eu tivesse recursos ilimitados no momento, não era assim que eu ia fazer. Não ia ter essa chapa de metalon aqui, essa barra de metalon no caso, não ia ser essa barra de metalon aqui, seria na verdade uma barra retificada aqui reta, né? Só que aí, o que acontece? Por que eu botei aqui o metalon aqui? Porque a barra retificada ela vai ser muito mais cara, né? Eu tenho uma barra de mais ou menos de 10 milímetros aqui por 3 metros de um lado, então é 6 metros de barra retificada, então é muito, ia ter um custo muito alto, né? Então, a princípio, eu preciso fazer ela funcionar primeiro para depois gastar dinheiro com isso. Então, por isso que eu desci esse metalão aqui, para depois eu tampar ele aqui, eu tampar aqui tampar aqui com um suporte de inox, né? Como tá na imagem aqui, ó. Aí eu desci ela para as guias não ficar visível. Para as guias aqui não ficar visível. E também a queimadeira também não ia ficar nessa posição. E se eu tivesse a barra retificada, né? De aço retificado de 10 milímetros, como podia ser. Aí no caso, e eu também não ia fazer dessa forma aqui,
que dessa forma que é mais complicado. Essa parte aqui, né? Eu ia fazer ela meio que... Aí poderia ficar aqui em cima, né? Mas poderia ficar aqui em cima, né? Mas lembrando que essa barra aqui tem 12,7 de espessura, essa barra aqui é muito grossa, então dificilmente ela vai empenar. Dificilmente ela vai empenar cortando, usando a máquina, porque a estrutura aqui fica bastante robusta, né? Então até aqui tá tudo simples. Aqui também, esses eixos aqui, nada demais, 3 eixos Z, nada demais, tudo simples. Então, essa parte inicial aqui é tudo simples, né? Eu acho que o diferencial mesmo dessa máquina, eu acredito que isso aí vai ser o software, né? O software que eu vou fazer para acompanhar essa máquina. Então, que é um software da interface 2D para agilizar a produção voltada à comunicação visual, né? Uma outra coisa aqui também é que eu já fiz o orçamento das guias. Aí eu que estava pensando aqui, ó, de cada parte eu comprar a guia só pela metade, aí no caso eu ia economizar na guia, né? Que eu não precisava comprar 3,50 m de guia de uma vez, né? Aí o que acontece? Lá, para mim emendar depois essas guias aqui, eu tinha que pedir para retificar aqui de um lado e do outro. Aí o que acontece? Esse serviço de retífica aí, no orçamento que eu fiz, ficou muito caro. Ficou tão caro que eu resolvi pedir as guias. Ficou tão caro que eu resolvi pedir a guia de 3,50 de uma vez e calçar exatamente desse jeito aqui na máquina e botar um suporte aqui e aguardar entrar dinheiro para eu fazer a segunda parte da máquina e a guia já vai estar lá. Porque eu ia perder muito dinheiro para retificar as guias. Pode ser também que essa guia, para alinhar ela certinha depois, pode ser que daria trabalho ainda, né? Pode ser que a retífica ainda escapa alguma coisa. Aí eu teria que voltar para a retífica de novo. Então, para tirar toda essa dor de cabeça e não ter que pagar a retífica, porque se eu pagar na retífica, eu poderia ter dor de cabeça no futuro e iria ficar quase o mesmo valor da guia inteira, né? Então eu optei para comprar a guia inteira, né? Aí vai ficar esse pedaço aqui desse jeito aqui, esperando aqui, né? Deixa eu apagar aqui, que essa bomba vácuo também não vai ter agora, né? Essa bomba vácuo aí tá em média 10 mil reais, né? Não vai ser agora que vai ter uma bomba vácuo. A não ser que alguém queira me mandar uma bomba vácuo aí, né? Mas no momento não vai ter isso. E no momento aqui, ó, vai ser isso aqui. Então, vou fazer aqui essa estrutura aqui, parecida com essa aqui, né? Que é o que tem disponível. Aí depois eu vou adicionando todos os outros recursos e carenagem, né? Ó, aí depois eu vou adicionando carenagem para ela ficar parecido com esse render aqui, né? Então vamos lá. Então aqui eu acredito que a estrutura aqui já está explicada os pontos-chave, né? Eu acredito aqui que não tem mais nenhum outro ponto-chave assim que justifique uma explicação mais profunda, né? Então, no próximo vídeo, eu já vou estar fazendo ela fisicamente. Eu queria também deixar um muito obrigado aqui a todos os patrocinadores aqui, né? Que já contribuiu. No caso aqui, esses que estão aparecendo na lista aqui já contribuiu há bastante tempo, né? Desde o ano passado. Como eu não estava demorando a soltar vídeo, então eu não tinha colocado ainda a mensagem. Então, eu agradeço aqui a todos e também vou pôr nos próximos vídeos aí. Porque vocês vão ser lembrados aqui da história inicial aqui.